Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais um dia compartilhando a palavra de Deus, mais um sábado aí com vocês, continuando a nossa série de mensagens que estamos aí no mês de outubro com o tema Dependentes de Deus. O nosso versículo-chave é de João, capítulo 15, versículo 5, que fala que nós somos completamente dependentes de Deus, né? Que Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos. Se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós, então daremos muito fruto e que sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Nós vimos no primeiro sábado aí de outubro que a oferta de Satanás sempre começou lá no Éden, né? Enganando Eva e conseguiu, Eva caiu no engano de Satanás, que é o quê? É tornar o ser humano independente de Deus. Quando Satanás fez aquela oferta, olha, vocês não vão morrer. Já estava querendo, né, descredibilizar a Deus, porque Deus tinha dito, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Aí vem Satanás e diz, não, vocês não morrerão. Pelo contrário, no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus, iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a oferta do inimigo sempre é tornar o ser humano independente de Deus, fazer do homem um Deus. E nós sabemos que Deus não nos criou para sermos deuses, Deus nos criou para sermos a imagem de Deus, ou seja, para refletirmos, para manifestarmos a vida de Deus. E isso só é possível numa completa dependência de Deus. Não tem como nós manifestarmos a vida de Deus de forma independente da vida dele. É impossível. Nós fomos criados para sermos dependentes de Deus, para manifestarmos a sua vida, e o inimigo tentou o quê? Acabar com isso. Mas aí nós vimos no sábado passado a redenção que temos em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus o Senhor nos perdoou, nos justificou, trouxe redenção e trouxe uma nova vida. Ou seja, a partir de Cristo Jesus nós nascemos de novo para que de fato vivamos essa completa dependência de Deus. Sabemos que a nossa nova vida em Cristo Jesus só pode ser vivida porque ela está unida a Cristo Jesus. A nossa nova vida não é independente de Deus. Não podemos viver a vida cristã, a nova vida em Cristo Jesus, de forma independente do nosso jeito, da nossa maneira. Não tem como, amados. Nós nascemos de novo para quê? Para manifestarmos a vida de Deus sobre essa terra e para sermos completamente dependentes de Deus. E como eu falei sábado passado, isso é uma dádiva, é um presente, é um privilégio para nós não dependermos da nossa própria capacidade. Eu realmente fico feliz em saber que eu não preciso depender da minha própria capacidade, mas que eu posso confiar em Deus, eu posso me render a Ele e viver por meio da vida dele, por meio da capacidade que vem de Cristo, da sabedoria que vem de Cristo. E aí é o que nós vamos falar hoje, que é como colocar em prática essa nova vida. Nós recebemos tudo em Cristo Jesus. Recebemos perdão, justificação, salvação, redenção, essa nova vida. O Senhor depositou o seu Espírito para habitar em nós. E agora, como nós colocamos em prática tudo isso daí? Nós já vimos que somos o quê? Completamente dependentes de Deus. Não tem como viver essa nova vida de maneira independente. Então, se nós somos dependentes, nós precisamos o quê? Nos relacionar com Deus. Afinal, Ele é o autor da nossa vida. Então, à medida que nós nos alimentamos, à medida que nós nos relacionamos com Deus, essa vida que Ele mesmo depositou em nós vai o quê? Vai fluindo. E nós podemos ver através das nossas escolhas, decisões, dos nossos pensamentos. Então, como que o que nós precisamos fazer para colocar essa vida em prática? E aí entra uma questão que é bem interessante para nós. Nós recebemos tudo de Deus pela fé, é graça, é dom, é favor. Mas nós podemos e devemos ser o quê? Colaboradores de Deus para que essa vida se manifeste.
E aí eu quero ler um texto com você, que eu até deixei uma deixa aí no sábado passado, né? Falei no final do vídeo de sábado passado que nós precisamos passar por uma renovação de mente, né? Como colocar em prática? Primeira coisa, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Não tem como colocar em prática a nova vida pensando de acordo com a natureza velha, caída, pecaminosa. E aí eu quero ler com você esse texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos aí junto comigo. Está escrito assim, ó: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha ali, amados, que interessante. Então o apóstolo Paulo, e é interessante nós vermos a estrutura da carta aos Romanos, né? Quem nos acompanha aí já viu que nós estamos nos 120 dias, né, da carta aos Romanos, e nós estudamos aí, lemos a carta aos Romanos, e também nós fizemos um estudo específico em setembro a respeito da carta aos Romanos, que foi o estudo Justificados por Cristo. Setembro não, né? Foi em agosto, desculpa. Em agosto nós fizemos o estudo Justificados por Cristo, que foi um estudo da carta aos Romanos. E é interessante quando nós lemos nesse capítulo 12, porque do capítulo 1 ao 8, o apóstolo Paulo explica muito bem o que é a justiça de Deus, a dádiva de Deus, a graça. E aí quando ele chega no capítulo 12, ele fala isso: rogo-vos, pois, que vocês se apresentem a Deus, se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo. E é interessante esse se ofereçam, essa palavra oferecer, quando nós vamos para o original grego, coloque-se à disposição, coloque a sua vida à disposição de Deus. Ou seja, deixa Deus trabalhar em você. É isso que ele está falando ali no versículo 1 que nós lemos. E aí no versículo 2 ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas o quê? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que então vocês sejam capazes de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Ou seja, amados, como que nós colocamos em prática essa nova vida? Precisamos nos colocar à disposição de Deus, deixar o Senhor trabalhar em nós, nos moldar, permitir que o Senhor mude as estruturas mentais. Por isso que aí no versículo 2 ele diz: transformem-se. Como que nós somos transformados? Pela renovação da mente. Amados, nós crescemos aí, né? Seja quem cresce num ambiente cristão, claro que quem cresce num lar cristão é muito mais vantajoso, digamos assim, porque está recebendo ali o alimento desde bebê, né? Está recebendo ali a palavra de Deus, óbvio que é muito melhor. Mas até mesmo quem cresce num lar cristão recebe todo tipo de conhecimento e de influência, muito mais aqueles que crescem num lar que não é cristão, né? Aí nós recebemos, eu, por exemplo, cresci num lar, meus pais, toda a nossa família se converteu depois que nós já éramos adultos. Então, assim, quando nós recebemos toda essa carga de sabedoria do mundo, isso tudo vem formando estruturas mentais, formas de se pensar. Então nós temos uma forma de pensar aí que nós recebemos que é da natureza caída, que é influenciada pelo mundo. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. A palavra fala: o príncipe do poder do ar, os descrentes estão vivendo debaixo do governo do império das trevas. Ou seja, nós recebemos toda uma carga, toda uma forma de ensino, de maneira de pensar, raciocinar, de ver as coisas. E aí quando nós nascemos de novo, nós precisamos o quê? Nos render a Deus, para que Deus mude a nossa forma de pensar. Então eu gosto muito desse texto porque no versículo 1, ofereçam-se a Deus como sacrifício vivo, ou seja, se coloquem à disposição de Deus. Deixa Deus transformar a sua vida. Como?
através da mudança de mente. Deixa Deus mudar a sua forma de pensar. E como que nós permitimos isso? Nos relacionando com Deus, com a sua palavra. Eu sempre falo que à medida que as verdades da palavra de Deus entram bem na nossa mente, no nosso coração, as mentiras do inferno vão saindo, os enganos do império das trevas vão saindo, ou seja, as estruturas mentais vão sendo transformadas e nós começamos a pensar como Cristo pensa. É interessante porque a palavra fala que nós já recebemos a mente de Cristo, lá em 1 Coríntios, né? Nós já recebemos a mente de Cristo, mas nós precisamos deixar que essa mente flua através de nós, governe de fato a nossa vida. E esse é o papel importante nosso como colaboradores de Deus, nos submetendo a Deus. Sabe, nós nos sujeitamos a Deus quando? Quando nos enchemos da sua palavra, quando nos alimentamos com as verdades da palavra, quando permitimos que Deus nos molde. Sabe, amados, quantas e quantas vezes eu estou estudando a palavra e eu sou confrontada com uma maneira de pensar, eu sou confrontada com uma forma que eu estou levando a minha vida, em todas as áreas, amados, em todas as áreas. Poxa, eu não estou sendo coerente com a palavra de Deus aqui. Ah, Senhor, muda a minha forma de pensar. Sabe, muda, Senhor. Eu me abro para que a tua palavra atue em mim. Sabe, amados, nós precisamos fazer isso. Precisamos nos render ao Senhor. Quando somos confrontados, não é para nós, não é bem assim. Ah, Senhor, se está aqui na tua palavra é porque é assim e eu me rendo ao Senhor. Eu deixo o Senhor me moldar conforme o Senhor quer, porque eu desejo que a sua vida seja manifestada. Eu quero ser dependente do Senhor. Eu não quero viver de acordo com a minha própria capacidade, com o meu próprio entendimento, me apoiando na minha própria sabedoria, não. Eu quero me apoiar, Pai, na tua sabedoria. Então molda-me, transforma mesmo a minha maneira de pensar. Precisamos disso, amados. E precisamos nos relacionar com a palavra. É impossível termos a nossa mente transformada sem nos relacionarmos com a palavra. Não tem como mudarmos a nossa maneira de pensar se nós não alimentarmos a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Não tem como mudarmos a maneira de pensar, pensarmos como Cristo pensa, se nós nos alimentamos só com a sabedoria do mundo. Passamos o dia inteiro, todos os dias, nos alimentando com todo tipo, desculpa aí a palavra, mas com todo tipo de lixo que o inferno joga para nós através das mídias aí, é televisão, é internet, e aí nos alimentamos com tudo isso, aí só no final de semana damos um tempo ali para Deus, vou no culto, e aí acho que vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como, amados. Nós somos dependentes do Senhor e alguém que é dependente dele precisa o quê? Se relacionar com ele todos os dias. Sabe? Muitas vezes nós lemos lá nos 10 mandamentos, né? Aí fala sobre guardar o sábado. Nada contra quem guarda um dia especial aí para Deus, seja sábado, seja domingo, sexta, o dia que for. Não é isso, me entenda o que eu vou falar. Mas nós lemos lá e pensamos assim, então eu tenho que dedicar um dia ao Senhor. Os outros 6 eu posso fazer o que eu quiser. Amados, na nova aliança a palavra diz que tudo, absolutamente tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer como ao Senhor. Não existe essa separação que o pessoal faz de vida secular e vida espiritual. Não existe isso. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. João 3,6, o Senhor fala isso. Agora eu não lembro se é João 3,6 ou João 3,8, mas vai aparecer o versículo aí, eu acho que é João 3,6. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne é carne. É só natureza caída, pecaminosa. Mas aquele que nasce do Espírito Santo de Deus, aquele que nasceu de novo, ele se torna um ser espiritual. Então ele não deixa de ser alguém espiritual porque ele está trabalhando ou porque ele foi passear. Sabe, amados, nós somos pessoas espirituais completamente dependentes de Deus, porque Cristo é a videira e nós somos os ramos, em todo momento, no trabalho, na rua, atravessando a rua, indo comprar alguma coisa, passeando, quando estamos com a nossa família, quando estamos no culto, em qualquer lugar, em qualquer momento, nós somos seres espirituais dependentes de Cristo Jesus.
precisamos aprender a viver isso, a colocar em prática essa vida. Não é só um dia ou 2 da semana que dedicamos ao Senhor e pronto. Não, amados, a nossa vida agora é do Senhor, pertence ao Senhor. Por isso que precisamos o quê? Colaborar. Para quê? Para que essa vida se manifeste. E como que colaboramos? Nos oferecendo a Deus, ou seja, colocando a nossa vida à disposição de Deus. Nos alimentando com as verdades da palavra de Deus, meditando nas verdades da palavra, permitindo que o Senhor molde o nosso coração quando lemos as Escrituras e às vezes somos confrontados. Senhor, pode mudar a forma que eu penso, se eu estou errado, muda por favor, se eu estou enganado, me mostra a verdade, sabe, sem medo. Eu sempre oro assim, quero encorajar você a orar também. Pai, tudo aquilo que ainda é trevas, que ainda não tá bem claro para mim, por favor, joga a tua luz. Pai, se em alguma coisa eu tô enganada, por favor, ministra, me mostra, traz a revelação. Enquanto eu estudo a tua palavra, enquanto eu medito na tua palavra, por favor, Senhor, eu quero ser moldada por ti, ensinada por ti. Eu quero que a minha forma de pensar seja a sua forma de pensar. Eu não quero pensar com uma natureza caída, eu quero pensar como Cristo pensa. Sabe, amados, eu encorajo você a também fazer essa oração e a se relacionar com a palavra de Deus, porque não tem como nós recebermos as verdades de Deus sem nos relacionarmos, sem nos alimentarmos, né? Tem um pastor muito amado que certo dia ele estava no culto, ele falou sobre isso, ele pregou e ele disse assim: aí nós queremos manifestar, né, a vida de Deus, tudo isso que nós temos recebido em Cristo Jesus, mas ao invés de nós fazermos boas refeições todos os dias, nós comemos lá um sanduíche requentado uma vez por semana. Não tem como, né, amados? Não tem como fazer isso. Nós não podemos negligenciar o nosso verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Então eu encorajo você aí a se relacionar com a palavra, a se colocar à disposição de Deus para que de fato você coloque em prática a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E aí, para encerrar, eu quero ler mais um versículo com você que está lá em 2 Pedro. Quero ler 2 versículos com você, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, que fala exatamente isso aí. Como que vamos colocar em prática? Crescendo no conhecimento de Cristo, permitindo que o Senhor reine de fato sobre as nossas vidas. Está escrito assim, ó: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja, nós já recebemos tudo pelo poder de Deus e nós acessamos tudo isso como? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Quem nos chamou? Cristo Jesus. Então, à medida que crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, nós acessamos tudo que Deus já nos deu. Dessa maneira, a palavra diz ali, dessa maneira nós nos tornamos participantes das promessas de Deus, da natureza divina de Deus. Para quê? Para que a gente possa fugir da corrupção que há no mundo e viver de fato a vida que Cristo conquistou para nós. Então, amados, nós somos dependentes de Deus, completamente dependentes dele. Mas isso não significa que nós vamos ficar sentados esperando, né? Então Deus vai fazer tudo. Ele já fez tudo. Nós precisamos o quê? Receber tudo que ele já fez. E como que a gente recebe tudo isso? Nos colocando, como nós lemos ali em Romanos, nos colocando à disposição, nos oferecendo como sacrifício vivo a Deus, ou seja, colocando a nossa vida à disposição de Deus. E colocar a nossa vida à disposição de Deus inclui o quê? Nos relacionar com Ele, nos relacionar com a sua palavra, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra, orar. Então, amados, somos dependentes de Deus e o Senhor anseia que a vida dele flua em nós e através de nós. Afinal, como está escrito lá em 2 Coríntios
no capítulo 5, versículo 20, nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Cristo aqui na Terra. Então eu encorajo você, em nome de Jesus aí, se você não tem uma rotina de leitura bíblica, de relacionamento com Deus, começa a mudar aí sua vida. Precisamos nos relacionar todos os dias. Nós comemos, né? Todos os dias. Ninguém fica, eu vou almoçar hoje, daqui 3, 4 dias almoça de novo. Não fica 3, 4 dias sem comer. A menos que esteja fazendo um jejum, alguma coisa muito específica, mas não fica, né? Nós nos alimentamos todos os dias com a comida natural e muitas vezes negligenciamos o alimento espiritual, que é o alimento verdadeiro, que nos dá vida, vida genuína, que faz com que a vida que nós recebemos de Cristo flua em nós e através de nós. Então, amados, como eu sempre faço, eu encorajo você, mantenha um relacionamento vívido, íntimo, uma comunhão com o Senhor, por meio da oração e por meio da palavra de Deus. Amados, no próximo sábado nós continuamos aí com a nossa série Dependentes de Deus, e aí nós veremos algumas questões sobre como que o inimigo tenta nos impedir de nos relacionarmos de fato com Deus, as fortalezas mentais, quais as armas que temos para lutar contra tudo isso e vencer essas fortalezas mentais que muitas vezes nos impedem, as tentativas do inimigo de nos impedir de nos relacionarmos intimamente com o Pai. Então nós veremos isso no próximo sábado. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até o próximo sábado.